pode acontecer nesse clássico? Esse clássico é aquele que você olha assim e de primeira você diz, se o Flamengo não ganhar o jogo, é barbada. Agora, por lado do Corinthians, eu vejo uma missão muito difícil, enfrentar o Flamengo no Maracanã. Nesse momento que o Corinthians está atravessando, jogando mal, eu acho que não é o caso para pensar em demissão do Vanderlei. Acho que é cedo, né? O Vanderlei praticamente não treinou, não fez nada, mas acredito que é um jogo muito difícil para o Corinthians conseguir essa reabilitação. Salve nação, saudações rubro-negras, separei para vocês um corte top, galera, do programa ESPN FC, falando de Flamengo, de Corinthians, domingo às 16 horas no Maracanã. Galera, o favoritismo é inteiro para o Flamengo, né? Depois da boa atuação que o Flamengo teve contra o Fluminense, e do outro lado, o Corinthians foi muito mal contra o Atlético Mineiro, né? Ele teve só 25% de posse de bola. Então isso, cara, tá fazendo com que as comparações sejam inevitáveis, né? A imprensa está falando que o Flamengo vai amassar o Corinthians. E você, o que você acha? O que você pensa? Comente aqui, quero saber a sua opinião, tá bom? Muito bem, cara, dito isso, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho e vamos aqui acompanhar esse corte do ESPN FC. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link aqui na descrição como créditos. Vamos lá então curtir esse corte. Simbora! Faça Viajar, isso. Não tem voo marcado. Vamos começar quem vai ganhar, logo eu vou embora. com este Flamengo e Corinthians. O Mauro toca num ponto sensível, né? É óbvio que tem toda uma história ali antes da chegada do Luxemburgo, várias escolhas erradas de diretoria, tem um elenco que não responde à altura do que pode, dentro das condições técnicas. Mas o começo do Luxa ser o pior do século no Corinthians também pesa pro lado do treinador. Conhecendo o futebol brasileiro, né, Pascoal? Um jogo contra o Flamengo, um Maracanã lotado, jogo de número 300 do Flamengo como mandante. O que pode acontecer nesse clássico? Esse clássico é aquele que você olha assim e de primeira você diz, se o Flamengo não ganhar o jogo, é barbada. É pulo de 10 que o Flamengo ganha o jogo. Pega o retrospecto do Corinthians nas últimas partidas. Não estou falando só de resultado. Sim. A gente não pode se prender só ao resultado. Temos que também prestar atenção no rendimento durante a partida. O time do Corinthians não produz. Pega o último jogo contra o Atlético Mineiro. Quantas finalizações do Corinthians no gol? 0. Como diria, 0! Nenhuma finalização no gol. Nada. Nada, no gol nada. Teve uma do Fausto Vera, que ele pegou ali bem na entrada da área, quase na marca do pênalti, que ele bate pra cima, desperdiça. Não chegou a ser no gol, né? Não, passou longe do gol. E até o Vanderlei Luxemburgo se lamentou. Se a gente consegue ouvir o nosso craque. Aê, Vai, Djalma! Djalma! Vamos ver se agora vai. Agora vai. Opa, será que foi aí agora? sim, Estão me hein? ouvindo? Boa, Agora boa. Manda ver, Djalma. Então tá bom, vou dar boa noite de novo, Dani, boa noite, Pascoal, boa noite, Mauro, Boa noite, ao fã do esporte, tá com Good saudade night. de vocês. Mas enfim, vamos lá, essa semana de muitos peraí, clássicos, Djalma. né? Djalma, peraí. Jogos importantes. Djalma, Oi. a gente sempre está aqui. É você Diga. que não veio nos ver. Ih, Papo rapaz, de chamou saudade. de chinelinho já na abertura. Ele tá vir. demais ultimamente, Não, eu Djalma. quero dizer o seguinte, pode vir. Ele é sempre bem-vindo. Saudade parece que um não encontrou o outro, porque um também não podia e o outro também não. É você, Djalma, tem um lugarzinho, vem pra cá. Seja bem-vindo, sempre. Bem-vindo sempre, bem-vindo sempre. É só chamar, Mauro, é só chamar que eu tô aqui. Tá bom. Mas enfim, infelizmente, esses clássicos aí que estão tendo aí no início do campeonato, já são clássicos que alguns treinadores já estão balançando, né? No caso aí, o Mano, como vocês falaram, no clássico que vai ter aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians. Não digo que está balançando, mas o Vanderlei está com a situação bastante complicada. Eu acredito que seja o jogo da rodada. Apesar de ter Grenal, Palmeiras e Santos, jogos Fluminense e Botafogo, outro jogaço, mas eu acho que esse Flamengo-Corinthians realmente chama muita atenção por isso. Um Corinthians que não consegue os resultados,
vai enfrentar um Flamengo que também não vinha de boas atuações e no último jogo realmente conseguiu jogar bem, mas não conseguiu resultado. Um Flamengo que ainda está gerando dúvidas, né? Apesar dessa boa atuação contra o Fluminense no último jogo, nós temos que aguardar, né? Esperar se esse Flamengo vai continuar dessa maneira, porque também está pressionado. Agora, por lado do Corinthians, eu vejo uma missão muito difícil, enfrentar o Flamengo no Maracanã, nesse momento que o Corinthians está atravessando, jogando mal, eu acho que não é o caso para pensar em demissão do Vanderlei. Acho que é cedo, né? O Vanderlei praticamente não treinou, não fez nada, mas acredito que é um jogo muito difícil para o Corinthians conseguir essa reabilitação. O Pascoal tocou num ponto sensível desse confronto, que é a questão de intensidade. E aí a gente pode entrar também em ataque contra defesa, né? O que a gente viu o Flamengo produzir no último jogo, como o Djalminha falou, tem que ver se vai repetir. Mas o que o Corinthians não vem produzindo é aquele time que tenta se segurar na defesa, mas acaba tomando gol. Então não tem nenhuma capacidade de reação também. A gente está vendo os números aí, ó. 62 gols marcados em 32 jogos tem o Flamengo, uma média de quase 2 gols por partida, 1,94. E o Corinthians tem 29 gols sofridos em 25 jogos, ou seja, uma média superior a 1 gol sofrido por jogo. O Flamengo fez gol em 84% dos jogos que disputou, o Corinthians sofreu gols em 72% dos jogos que disputou. E aí o Flamengo não fez gol em 5 jogos e o Corinthians não sofreu gols em apenas 7 jogos. A gente está falando aí de 2023, né? O Flamengo tem mais jogos do que o Corinthians por conta de Supercopa, disputa de Mundial de Clubes, acaba tendo ali 3, 4 partidas a mais que o Corinthians, mas são números muito expressivos quando a gente pensa nesse enfrentamento, Mauro. Será que dessa vez o Corinthians vai mudar a postura no sentido de ter um pouco mais a bola contra esse Flamengo? Quão arriscado é também esse Corinthians, com uma defesa tão sensível, perder essa bola lá na frente para um Flamengo? Corinthians estreou na Libertadores, né? Deu aquela grande expectativa, porque não sofreu gols e ganhou de 3-0 do Liverpool. Pô, agora vai. Depois de lá, só não sofreu gols contra o Remo no jogo de volta, porque no jogo de ida lá no Pará tomou 2-0. Aí aqui conseguiu mudar para ganhar também de 2-0, foi o último que ele não sofreu gols. É muito complicado, né? Que se o Lucha for usar aquela história lá dele mesmo, dele próprio, para começar a ganhar, tem que primeiro parar de perder. Então, um empate serve, mas tem que parar de sofrer gols. A gente viu, acho que colocamos ontem aqui, ou logo depois do jogo contra o Atlético, aquela história de 25% de posse de bola do Corinthians, né? A menor de todas e tal, há muito tempo, não tinha isso. O menor desse ano do Corinthians é o menor posse de bola. O Corinthians vem decaindo na posse de bola e chega a 25%. E foi assim contra o Atlético Mineiro, 25%. É óbvio que tem time com 30%, a gente já citou vários e tal. Posse de bola é tudo muito relativo, é legal ter a bola, desde que você saiba fazer alguma coisa. A gente vai ver um confronto interessantíssimo com Botafogo e Fluminense, por exemplo, que o Botafogo provavelmente não vai ter a posse de bola, mas é um jogo disputado. Vai ser 70-30. É que esse número aí é sensível, exatamente. né? O Botafogo pode ser 70-30 e o Botafogo ganhar. Enfim, a gente até citamos ontem aqui contra o Flamengo, o Botafogo ganhou com um percentual muito pequeno. Olha aí, posse de bola. O Boca, foi no ano passado. Foi um pouquinho menor, mas foi no ano passado. A gente está vendo ali, são 563 jogos desde 2015 e essa é a segunda menor posse de bola. Então, mas se o time estivesse bem ganhando sem posse de bola, como a gente já usou exemplos de times que ganham, ok, é que não está ganhando, né? Então não é só isso. E quanto que vai ser? Segunda-feira pode repetir, Fabrício, esse quadro aí vai ser por aí, né? 80-20, 75-25, vai ser igual foi o Atlético. Se o Flamengo, evidentemente, repetir, tem tudo para repetir, aquele dinamismo todo que mostrou contra o Fluminense. Não tem por que mudar. Vai ser assim de novo. Agora, o Fluminense soube segurar, né? Soube se segurar lá atrás. Vai ser mais difícil para o Corinthians. Tinha uma frase ali antes, se o Corinthians ganhar, será uma surpresa? Eu ia pedir para o Pascoal me responder com uma letra só. Como é que é, Pascoal? Se o Corinthians ganhar... Não, eu já disse aqui que do Corinthians eu não duvido nunca. Não. Eu não duvido nunca do Corinthians, né? Põe o do Pascoal aí para nós. Porque assim... Eu não duvido... E o quê, meu senhor? Não é Vitória essa, né? do Corinthians seria uma surpresa? Não, seria, lógico que seria. Pode acontecer.
Ah, pode, é óbvio. É futebol provável? pode. Não. Não é provável. Então não adianta o corintiano ficar bravo. Ah, vocês estão secando. Não estou secando ninguém, não. É que é difícil. E quando for no próximo jogo, a gente vai falar também, ó, se ganhar lá fora na Libertadores, ó, surpresa. Pode ganhar, mas é surpresa. Contra o Fluminense, depois volta em casa, a gente vai falar de novo. Será surpresa? Falar, bom, aí já jogou mais 2, fora se o Lucha continuar, tal, empatar, segurar o Fluminense aqui e tal. Mas é favorito? Também não é. Então, assim, é difícil a situação e não é agora que espera-se. Tô vendo aí, teve gente aí fugindo de apostas aqui dentro, tal, corintianos, que não querem apostar no Corinthians nem uma latinha de refrigerante. Não apostam. Você vê a falta de confiança. Agora, como disse o Lucha, precisa surgir a primeira vitória. Se for contra o Flamengo, já imagina o Corinthians voltando com uma vitória, aí eu acho que as coisas mudam muito mesmo, até para o jogo de fora da Libertadores. Djalminha já passou por isso, apesar que Djalminha, você só jogava em time bom também, né? Além de você ser craque, seus times eram todos bons. Era difícil você ter uma situação como essa que o Corinthians está vivendo aí. Desde o Guarani, que você só passou por time bom, Djalminha. Mas não seria uma enorme surpresa, Djalma? Não. Ah, Mauro, com certeza, Mauro. Eu vi a entrevista do Vanderlei e ele falando, não, nós não vamos só perder, uma hora vai ganhar. Agora, sinceramente, olhando a tabela, os adversários que estão vindo nesses 3, 4, vamos botar até 4 jogos sequentes, começando pelo Flamengo, sinceramente, vai me surpreender muito se o Corinthians conseguir uma vitória nesses jogos. Sincero, mesmo jogando em casa contra o Fluminense, porque a gente tem que analisar o momento que cada uma equipe vem jogando. Corinthians dentro de casa, a sua torcida, mas nem dentro de casa está demonstrando. Então, assim, essa vitória que o Vanderlei está falando que vai acalmar o ambiente, com certeza vai acalmar. Mas eu não estou vendo ela próxima, não. Nesses últimos tabela jogos, foi nesses cruel próximos também. jogos que o Corinthians sequência. tem, sem dúvida alguma. Eu acho muito complicado esses jogos para o Corinthians conseguir essa tão sonhada vitória, que realmente uma vitória daria uma tranquilidade no ambiente. Mas essa vitória, ela tem que vir de acordo com o rendimento. Você olha o time rendendo bem, a bola não entra, é uma coisa. Você está com uma esperança mais palpável. Agora, você vê esse time do Corinthians jogando e achar que vai chegar aqui no Maracanã ganhar do Flamengo? Difícil. Vai jogar na Libertadores fora de casa e ganhar? Difícil. Pegar o Fluminense? Difícil. Ou seja, nada é impossível, mas a porcentagem para que isso aconteça, na minha opinião, é bem pequena para o Corinthians conseguir dar essa mudança agora, principalmente em função do que vem jogando. E eu acho, Pascoal, que o Luxemburgo não está dando uma de professor Pardal. Ele criou o Paulinho de volante nesse último jogo. No mais, o ponta-direito tem sido ponta-direito, o esquerda, o Fagner é o lateral, do lado de cá o Fábio Santos, o Cássio está no gol. O problema é que não há uma entrega técnica desses caras. Agora, numa das mudanças que ele imaginou que pudessem surtir algum efeito, ele coloca o Paulinho ali. Mas não é pegar o lateral esquerdo e pôr de ponta direita. O Paulinho também já não jogou de volante, era de segundo para frente, mas é um jogador do setor. Ele acha que deu certo. Não sei se ele vai repetir isso contra o Flamengo. Mas no mais, é que o ponta-direita não está bem, Pascoal, o ponta-esquerda não está bem, o lateral não está bem, o zagueiro... É que o Corinthians está vivendo um problema de fartura, né? Tá faltando tudo no Corinthians. Farta tudo. Farta tudo. Então, Só por Deus. Diga, Djalma. Não, foi só consciência. Foi só consciência que falou. Não, Só por Deus. Só por Deus. É verdade. Jesus. Bom, o Corinthians está confundindo até o Pascoal. Tá deixando o Pascoal maluquinho também. Assim, olhando para... Se você olhar pelo viés do Corinthians para esse jogo, o Corinthians não pode só ficar atrás contra o Flamengo. Sim. Perfeito? Uhum. E se o Flamengo executar a pressão na saída de bola... Que é o que espera-se. É o que se espera. Né? O Vanderlei é suficientemente inteligente para saber tirar a bola da defesa sem que sofra essa pressão. Porque se eles estão pressionando com 6 homens marcando, vai faltar gente para defender. Se correu o que correu contra o Fluminense, não falta, não. Aí legal. E se o Corinthians correu o que não correu até agora no campeonato, aí é que está o problema.
Corinthians não correu o que a gente esperava dele até agora no campeonato. Mas Já tá mudou o muito preparador otimista, físico Pascoal. e tal. O Fluminense... Tem que dar tudo errado no Flamengo e apareceu o que não apareceu até agora no Corinthians. Ele está Aí dá otimista, certo. confiante no Luxemburgo, eu também confio, mas olha só, o Fluminense passou por isso, o Flamengo colocava 6, 7, ou seja, sobravam 3 ou 4 aqui, e o organizado Fluminense não conseguiu explorar isso. Não conseguiu tirar. Não vai ser Então, o Corinthians agora que por ainda isso é tá que ali. eu estou invocando a capacidade do Vanderlei Luxemburgo, porque todos nós, o Djalminha trabalhou com ele, todos nós vimos o Vanderlei na beira do campo e vimos o Vanderlei dar treino, vimos o Vanderlei treinar o time na beira do campo. A gente sabe da capacidade dele quando ele vive esses momentos de tensão, né? E quando ele vive esses momentos de expectativa. Então eu acho que o Corinthians ficar só atrás contra o Flamengo é um risco muito grande. O Corinthians tem time hoje para encarar, olhando para o Flamengo, cara a cara com o Flamengo? Não tem. Não tem. Agora, se você falar assim, mas vamos elencar os nomes de Corinthians e Flamengo. Igual a gente fez com o Atlético aqui antes do jogo, Se você né? for elencar os nomes de Corinthians e Flamengo, tem nomes do Corinthians muito interessantes. Jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador de futebol europeu. Tem um goleiro multicampeão. A gente vai elencar jogadores com qualidade. Sim. A gente não tá. O Mauro outro dia falou aqui, não, se chegasse no seu time hoje, alguns reforços como Yuri Alberto, Maicon, Vera. Maicon, Fausto Vera, você ia dizer assim, Roger nossa, Guedes. vai melhorar meu time. Roger Guedes vai melhorar meu time. Sim. Mas eles não estão melhorando o time do Corinthians. Tem Muito um cara embora eu acho que o Roger funcionando. Guedes está jogando demais. Isso. Era aí que eu ia chegar. Mesmo não, se esforça muito pelo Corinthians. Galera, que notícia boa! Pedro e Davi Luiz voltam a treinar com o grupo do Flamengo. Bruno Henrique fica na academia. O que aconteceu de novo com o nosso querido Bruno Henrique, hein? Que pena, ele estava voltando, de repente nem foi relacionado contra o Fluminense e agora nem treinou, cara, estava na academia. Cara, o Pedro é essencial nesse ataque do Flamengo. Pode tirar quem quiser, mas o Pedro tem que estar no nosso ataque, né? Acho eu que o Flamengo vai para cima do Corinthians, como fez contra o Fluminense. E o Corinthians, cara, ele vai se encolher. Eu acredito nisso. Eu não acho que o Corinthians vai ter capacidade e também não acho que o Vanderlei Luxemburgo terá coragem de avançar o time do Corinthians para cima do Flamengo. Acho que vai ser ataque contra a defesa, hein? E vocês viram esse dado, cara? O time do Vanderlei Luxemburgo tá com 13% só de aproveitamento. É isso aí. Ele chegou agora, tem 5 jogos na frente do Corinthians e o Corinthians tem só 13% de aproveitamento. Não venceu nenhuma com o Luxemburgo. Cara, é vencer ou vencer, né? O Flamengo não pode dar um mole desse, né? Galera, estou aqui acompanhando as notícias e tem uma notícia aqui bem interessante. A saída de Luiz Araújo irritou a torcida do Lille. Veja o perfil do Ponta. Cara, a torcida do Lille invadiu o perfil do Luiz Araújo e detonou ele porque ele está saindo de lá e acertou com o Flamengo. Isso é bom, cara. É sinal que o cara é bom, né? E o Flamengo abre conversas por meia uruguaio De La Cruz do River Plate. É essa a história aí do De La Cruz do River Plate. Tá ficando quente no Mengão, hein? De La Cruz no Mengão. Você aceita ou não aceita? Você quer, não quer? O que você acha? Ele é bom jogador, hein? Ele é aquele meia, galera. Ele faz o 8 e faz o 10, né? É um bom meia. Pode ser o substituto de Arrascaeta, caso um jogo ou outro o Arrascaeta esteja fora ou os dois possam jogar juntos também. Mas é isso! Quero pedir para você, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações! Valeu, galera! Fui!